Um escritor russo, Saltykov, escreveu: a vergonha é a preciosíssima capacidade do homem de relacionar seus comportamentos com as exigências daquela suprema consciência, que nos foi deixada de herança pela história da humanidade. Segundo esse pensamento, sente-se envergonhado quem? A vergonha, é interessante essa frase, né? Olha só. A vergonha é a preciosíssima capacidade do homem de relacionar seus comportamentos com as exigências daquela suprema consciência, que nos foi deixada de herança pela história da humanidade. Cara, então por que a gente se envergonha? Poxa, a gente se envergonha porque há um padrão. Há um padrão. E esse padrão é qual? É um padrão em que nós fazemos a relação do nosso comportamento com aquilo que nos foi ensinado, que foi deixado de herança. Então, olha, nos ensinaram que a gente deve se comportar assim. Então, se você faz diferente disso, você fica envergonhado. Beleza? Ok, então vamos lá. Segundo esse pensamento, sente-se envergonhado quem contraria a herança deixada pela história da humanidade. Então, olha só, a vergonha é a preciosíssima capacidade do homem de relacionar seus comportamentos com as exigências daquela suprema consciência, que nos foi deixada de herança pela história da humanidade. Então, as pessoas nos ensinaram isso, correto? Então, quem contraria esta relação, né, dessa herança deixada pela história da humanidade com aquilo que a gente faz, naturalmente vai se sentir envergonhado. Concorda comigo? Então, a alternativa A é a correta. Quem se comporta segundo as exigências da consciência, então não vai se envergonhar. Então, aqui é a oposição, não vai se envergonhar. Se ela se comporta seguindo aqueles padrões, ela não vai se envergonhar. Perdeu a capacidade de controlar seus comportamentos. A ideia não é de perder a capacidade de controlar seus comportamentos. Simplesmente ela desvirtuou daquilo. E não que ela tenha perdido a capacidade, né, de controlar esse comportamento. Compara seus comportamentos com os dos outros? Não. Aqui é a relação do que ela faz com aquilo que foi ensinado. Do que aquilo que foi herança. Então, fora. Não herdou os padrões da história da humanidade. Não é isso que ela não herdou, né? A gente, ao viver nessa sociedade, a gente já sabe o que deve ser feito, o padrão de comportamento, né? Em cada nicho, em cada estrato social. Beleza? Por isso, a alternativa A realmente é correta.